Pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso treinamento. E hoje, como escolher uma cesta de indicadores? Isso mesmo. Como escolher uma cesta adequada ao planejamento estratégico da minha organização? Como o meu setor vai contribuir para alcançar o objetivo da minha organização este ano? Com quais indicadores? Com quais metas? Vamos ver? Bom, considerem o seguinte. As minhas metas globais, os meus objetivos, lembra, da minha organização este ano, são reduzir os custos em 10%. Hoje eu estou realizando R$ 1 milhão de custo por ano. E eu quero passar a realizar, a minha meta é passar a realizar 900 mil. Ok? Eu tenho um outro objetivo. Isso aqui pode ser, muitas empresas chamam de KPIs, são indicadores chaves, aí indicadores podem ser chamados também de indicadores globais, tá? Muitas empresas também chamam de indicadores globais. Outro indicador ou objetivo é aumentar a satisfação do cliente em 5%. O meu realizado atualmente é de 92% e eu quero passar a realizar 97%, que meus clientes tenham 97% na minha pesquisa ali de satisfação. Ok? E como é que eu vou desdobrar esses itens para os demais setores ali da minha organização? Como é que eu vou criar uma cesta para que cada área, cada setor consiga atingir esses objetivos? Vamos dar uma olhadinha? Bom, para o indicador de custos, a área de operações, por exemplo, ela pode ter um indicador de OPEX, que é um indicador de custos também. Como eu já falei anteriormente, ele tem a função de medir os custos gerados naquele setor. A área de TI também pode contribuir, uma vez que ela também gera custos. Um outro custo aqui é o custo de horas extras. Se eu reduzir as horas extras, eu vou também conseguir contribuir para que minha empresa também reduza aí os custos para chegar até 10%, ok? Custos de materiais na área de TI. Eu posso ter um indicador desse. Com certeza, se eu reduzir os custos com materiais, eu também vou conseguir reduzir aqui e chegar ao meu... Se eu reduzir o custo com materiais, com certeza eu vou ajudar a empresa também a chegar ao objetivo dela. Índice de entregas no prazo. O que vai acontecer? Só lembrando, tá? Ok? Esses 4 indicadores, 2 da área de operações e os 2 da área de TI, que nós acabamos de comentar, vão ajudar a chegar no objetivo deste indicador aqui, que é um indicador global, o objetivo da companhia. Ok? Tá, mas para o indicador de satisfação de clientes, como é que as áreas da minha empresa podem ajudar? Bom, para a área de operações que nós estamos estudando, pode ser o índice de entregas no prazo. Se a minha área produzir no prazo, com certeza meus clientes irão ficar satisfeitos no prazo acordado com eles, É claro. Para a área de TI, pode ser um índice de uptime de sistemas, É o tempo em que os meus sistemas, por exemplo, vão ficar operando ali sem queda para os meus clientes. Pode ser um índice, ok? Eu tenho aqui para a área de operações um índice de retrabalho. Quanto menor o retrabalho, melhor a satisfação do meu cliente. Também vai evitar perdas, vai evitar atrasos, vai evitar desgaste com o cliente. Principalmente se esse retrabalho for em área de serviços, tá? Que você trata direto com o cliente. Direto na empresa do cliente, direto no setor do cliente, direto na casa do cliente. Se você faz um serviço, faz da forma errada, por exemplo, e precisa voltar lá novamente para corrigir algo que você fez na atividade de reparo ali, então o seu cliente já fica insatisfeito, porque você não fez certo da primeira vez. Então esse é um índice importantíssimo para esse tipo de segmento. E aí nós temos 2 outros indicadores, que são o seguinte: acidente de trabalho na área de operações e na área de TI, aderência ao plano de backup. Ora, mas com esses indicadores eu consigo aumentar a satisfação do cliente e reduzir os custos em 10%? Será? Bom, esse indicador de acidentes de trabalho nada mais é que o total de acidentes que a minha empresa gera. Eu tenho uma meta e tenho que reduzir essa quantidade de acidentes. O índice de aderência ao plano de backup é um indicador
onde eu tenho que garantir que todo o backup dos meus sistemas informatizados, né, da minha empresa mesmo, como por exemplo um SAP, ele consiga realizar o backup das informações para que não se perca em caso de falha, em caso de falha de hardware, por exemplo. Ok? Mas isso tem impacto nos meus objetivos? Vamos dar uma olhadinha? Como cada um desses indicadores tem impacto? Mas, Davidson, você na área de operações e na área de TI já olha o OPEX, que são todos os custos da empresa. Para que você vai incluir hora extra na cesta de indicadores das operações? E na cesta de indicadores da TI, eu tenho 1, 2, 3, 4 indicadores. Já tenho um indicador geral de custo, que é o OPEX. Para que eu vou incluir custos com materiais? Para que isso? Às vezes, é um duplo necessário. Como assim duplo necessário? Isso mesmo. Às vezes a falta de controle com o indicador está tão grande que os líderes da organização da empresa, até os próprios diretores, presidentes, pedem para que, além do indicador de custos, que esteja na cesta de indicadores de todas as áreas, ou das áreas ofensoras principalmente, ele também tem ali um indicador que controla aquele item onde ele está com maior descontrole. E aí ele pede para que ele te força a olhar tanto os custos no geral e principalmente o custo que está descontrolado ali no seu setor, tá? Então ele te obriga, ele é necessário que tenha dois indicadores. Quer ver uma ideia? Às vezes você está dentro da meta nos custos totais, porque tem várias linhas, tem linhas de folha, de frota, de combustível, de materiais, de viagens, e você está dentro da meta no geral. Mas quando você vai olhar a hora extra, está fora da meta em um valor exorbitante. Porém, os outros custos estão muito baixos, os custos com materiais estão baixos, os custos com folha estão baixos, com salários, por exemplo, está baixo na sua área, e ele está ocultando, ele está mascarando ali aquele indicador de hora extra, de pagamento de hora extra. E aí é que ele se faz necessário. Ele vem aqui para ficar exposto, para que se consiga controlar melhor, para que ele não seja mascarado por um outro indicador, por estar dentro de um outro indicador. Entendem? Às vezes isso é necessário. A mesma coisa com custos de materiais. A área de TI pode ser que esteja bem na folha, em viagens, em combustíveis, em frota, mas pode ser que em materiais ela não esteja indo bem, esteja extrapolando os seus limites de custo. E aí o que se faz necessário? Só que ela está dentro da meta no indicador de custos. Bom, se ela está dentro da meta, não precisa fazer nada. Concordam? Só que esse valor aqui está 3 vezes maior do que o orçamento dela, o custo de material. Entende? Um valor acaba mascarando o outro. Um valor acaba suprindo o que o outro está executando a mais. E às vezes não é legal. A diretoria não encara isso da melhor forma possível. E não é realmente para acontecer isso. Nós temos que controlar todos os custos, independente se nós temos outros que estão cobrindo aquele outro custo ali que está extrapolando. Então, às vezes se faz necessário, mesmo tendo um indicador que já monitora isso, ter uma abertura deste, que traga aí os níveis, onde tem os níveis mais elevados, tá? Entendam isso. Ele é necessário, ok? Um outro ponto é multi-impacto. Vocês concordam que esse índice de retrabalho na cesta de indicadores das operações, ele tem impacto tanto na satisfação do cliente, como eu já falei aqui, quanto numa redução de custos? Na redução de custos, ele vai impactar. Se eu tenho menos retrabalho, por exemplo, eu vou precisar ir mais vezes no serviço do cliente. Se for na área de produção, eu vou reduzir meu desperdício, eu vou reduzir ali tempo, custos desnecessários com energia elétrica, com água, custos desnecessários com verificação, com acompanhamentos, com medições. Eu vou reduzir tudo se eu reduzir o retrabalho. Todo tipo de custo. Entende? Então, ele é um indicador que tem multi-impactos. Às vezes vocês terão indicadores que terão impacto não só em um indicador global. Ele vai ter impacto em 1, 2, 3 indicadores globais, muitas vezes. E vocês vão ver isso. E esse indicador é muito bom, tá?
Porque como ele tem impacto em mais de um indicador, ele vai acabar ajudando mais ainda. Tenham atenção a isso. E esse indicador da área de TI? Aderência ao plano de backup. Bom, esse indicador ajuda na satisfação do cliente. Isso aqui é um processo interno nosso. Não vai ter impacto no cliente. Ele vai reduzir meus custos? Bom, na verdade não. Também não vai me ajudar a reduzir custos. E o que é que eu faço com esse indicador? Eu descarto ele. Lá no momento em que eu fiz a minha análise de indicadores, eu detectei que existia a possibilidade de ter esse indicador, mas quando eu comparei ele aos indicadores globais, ou aos indicadores da minha liderança, por exemplo, ele não se fez necessário estar nessa cesta deste ano. Tá? Nem sempre, não pense só em indicadores globais aqui, porque é o objetivo da organização. Pode ser também que esse indicador seja que essa área aqui de TI seja de um coordenador. E ela esteja querendo atender os objetivos ali, né, da gerência dele. A cesta de indicadores. O gerente tem uma cesta de indicadores e foi feito um desdobramento para o coordenador. E neste desdobramento tem esse indicador de aderência de backup. Só que também não tem impacto na cesta ali do gerente dele. Não vai mudar em nada, não vai ajudar em nada a alcançar os objetivos do gerente. Se o gerente alcançar os objetivos dele, o diretor também alcança e a organização também alcança, como um todo. Entende? Você tem que criar indicadores que tenham impacto nos indicadores superiores a ele. Ok? Ou, neste caso aqui, nos objetivos da organização. Tá? Esse indicador, como não tem impacto, nós cortamos ele. Ok? E não colocamos na cesta de indicadores desse gestor neste ano. Tá bom? Vamos recapitular aqui. A cesta de operações ficou os indicadores de OPEX, custo de hora extra, índice de entrega no prazo, índice de retrabalho e o acidente de trabalho. Agora esse é uma pegadinha. Ele tem impacto nos custos, ele tem impacto na satisfação. Aí você vai dizer, olha, Davidson, de certa forma ele tem impacto nos custos da empresa, porque se o meu colaborador não se acidenta, ele pode não se afastar. Olha, pode ser que sim, pode ser que não. Esse indicador, na verdade, ele não tem uma relação direta com o custo da sua organização. Ele tem uma relação talvez indireta, mas não tem um impacto direto que vai me garantir que eu reduza esses 10% aí da organização, que eu chegue a esse objetivo. Ok? Mas eu preciso colocar ele no indicador na cesta de indicadores da operação. Por que eu preciso colocar? Porque ele é compulsório. Às vezes existem indicadores que, mesmo não atingindo os objetivos globais da organização, eles precisam estar ali. E um exemplo claro deles é um indicador de acidente de trabalho. O indicador de acidente de trabalho, para muitas organizações, ele é essencial, é crucial e não pode deixar de existir em nenhuma cesta. Muitas empresas colocam até na cesta de todos os gestores da companhia esse mesmo indicador de acidente de trabalho. Mesmo que eles não tenham aí um impacto, mesmo setores que não têm um impacto tão grande nesse indicador. Por quê? Porque a companhia pode estar em um momento crítico ali, onde já tiveram vários acidentes, com afastamento, acidente de grave potencial. Às vezes a companhia teve até casos de óbito ali por acidente de trabalho, e ela entende que isso aí é necessário, que toda a companhia precisa se juntar e unir forças para evitar que esse tipo de situação aconteça. E o que eles fazem? Vem um pedido lá da sua diretoria ou da sua presidência que toda a organização precisa ter esse indicador. Ele é compulsório, ele vai ter que existir no painel, independente se ele vai atingir meta global ou não. Tá? Existem indicadores também assim. Então, o que eu trouxe aqui para vocês foi várias visões sobre indicadores e sobre como montar a cesta de indicadores da sua gerência, da sua coordenação, da sua diretoria, né, de acordo com os objetivos estratégicos da companhia. Pensem nisso. Tá? Sempre que vocês criarem cesta de indicadores, coloque ao lado os objetivos globais da sua companhia e avalie se aquele indicador que você propôs vai ter impacto
ao ponto de chegar a ajudar no objetivo aí da sua companhia, ok? E como ficaram as cestas de indicadores das áreas de operações e de TI, na verdade? Ficaram assim. Para a área de operações, eu vou ter o indicador de OPEX, custo de horas extras, índice de entregas no prazo, índice de retrabalho e acidente de trabalho. Eu vou ter 5 indicadores nessa cesta. Para a cesta da área de TI, eu vou ter quantos indicadores? Eu vou ter o OPEX, o custo de materiais e o índice de uptime de sistemas cliente. Sistemas que o cliente utiliza nesse caso, né? Então, eu vou ter 3 indicadores, ok? Esse aderência ao plano de backup, ele não vai entrar na minha cesta, porque eu vi que ele não tem impacto ali nos meus objetivos, né, nos objetivos da minha companhia, e ele também não é um indicador compulsório. Então, não vou precisar ter esse indicador aqui na minha cesta, tá bom? Aí o gestor pode falar, Davidson, mas eu quero monitorar isso. Eu quero acompanhar, eu quero que tenha de qualquer jeito. Ok, ele vai fazer um pleito para o líder dele para ter esse indicador. Pode ser que ele aceite ou não. Em diversas situações, nas empresas, eu estou falando isso porque isso ocorre mesmo, o gestor faz o pleito ao líder para ter aquele indicador ou para não ter o indicador. Isso ocorre muito, tá? Mas você, como bom entendedor agora do nosso treinamento, vai ter argumentos necessários para explicar se aquele indicador é necessário ou não, ok? Na cesta. Às vezes ele quer ter esse indicador na cesta dele, mas você vai explicar ele que não é necessário ele ter esse indicador na cesta, de que outros indicadores terão um impacto maior nos objetivos estratégicos da companhia, vai mostrar quais são esses impactos, e aí eu tenho certeza que ele vai entender e aceitar. E esse indicador, você pode sugerir que ele crie um controle à parte para monitorar. Ele não precisa deixar de monitorar esse indicador. Ele pode continuar a monitorar esse indicador normalmente. Simplesmente ele precisa apenas criar um controle interno ali da área dele e começar a avaliar e gerir esse índice, tá? Não tem problema nenhum. Mas, para o desdobramento da sua organização e para a cesta de indicadores desse gestor, perante o desdobramento de metas, a área dele só terá os 3 indicadores que nós definimos, ok? E agora eu vou passar para vocês algumas dicas para que vocês possam desenvolver melhor a cesta de indicadores. E além de todas aquelas informações que eu passei, eu vou te dar mais algumas dicas de como escolher melhor as cestas de indicadores. Vamos lá? Tente compor as cestas com no máximo 6 indicadores. Então, 6 indicadores é a quantidade ideal. Não quer dizer que uma cesta de uma gerência, de uma coordenação, de uma diretoria possa ter mais que 6. Pode ser, mas tentem não ultrapassar 8. 8 é aquele limite máximo que não dá para colocar mais nada ali. Porque senão o gestor vai começar a não ter foco nas coisas, aproveitando o resultado de um indicador em detrimento de outro. Isso pode acontecer. Aí você fala, Davidson, mas o gestor ele tem que olhar tudo. Sim, ele tem que olhar tudo. Mas nas cestas que vão atender aos objetivos estratégicos da companhia, ela precisa ser muito mais específica. Nós temos que ser agressivos. No mundo empresarial, nós temos que ser agressivos. E o que eu quero dizer com agressivo? Não é sair batendo em todo mundo. A questão não é essa. Ser agressivo é focar naquilo que precisa de foco, naquilo que precisa de atenção. Se eu tenho ali um objetivo estratégico para a minha organização, eu não vou perder tempo olhando 1001 indicadores, sendo que apenas 5 daqueles indicadores é que vão me fazer chegar naquele objetivo. Entende o que é que eu estou falando? Se você tem 5, se o seu gestor, se a sua área tem 10 indicadores, mas só 5 desses 10 vão atender aos objetivos estratégicos da sua organização, não precisa você colocar mais que isso. Coloca os 5 indicadores, no máximo pode escolher mais um indicador por solicitação do líder da área ou do líder, né, desse gestor, e aí inclui mais um indicador, no máximo 6, não precisa mais que isso, entende? Então, siga essa regra e o seu desdobramento de metas e a escolha das cestas serão perfeitas.
Opte por indicadores multi-impactos. Lembra lá do indicador de retrabalho, que tem impacto na satisfação dos clientes, que pode ter impacto lá nos custos. Lembra? E pode ter impacto em tantos outros diversos indicadores, na produção, na produtividade, muitas vezes. Ok? Opte por esses indicadores que têm multi-impacto, que vai impactar em mais de um objetivo estratégico da minha companhia. Tá? Lembrem sempre disso. Cuidado com indicadores que mascaram os resultados. Indicadores, por exemplo, que buscam um resultado médio. Isso pode ser uma cilada, hein? Quer ver um exemplo? Um indicador de tempo médio de atendimento. Vamos dizer que no dia eu tenha atendido 10 clientes. Desses 10 clientes, eu atendi 8 clientes dentro do prazo e 2 fora do prazo. A minha métrica é total de clientes que eu atendi dentro do prazo dividido pelo total de clientes geral, que são os clientes que eu atendi dentro e fora do prazo, ok? E aí vai dar um resultado de 80%. Ora, se a meta é 75%, eu estou dentro da meta. Mas e se essa meta fosse em tempo, em horas, em minutos? Como ficaria isso? Vamos dizer que eu atendi esses 8 clientes dentro do prazo. A minha meta é atender eles em até 3 horas. E eu atendi esses 8 em até 3 horas. Só que os outros 2 eu atendi em 24 horas. Cada um deles. Foi um dia depois. Foram várias vezes a minha meta. Que agora, quando formos medir a média desses 10 clientes, possivelmente eu irei ultrapassar a minha meta diária, que é de atender os clientes em média 3 horas. Entende como é diferente? Então, se eu crio um indicador com percentual, um indicador, por exemplo, de tempo, eu posso acabar mascarando esse resultado. E eu posso estar permitindo que clientes fiquem insatisfeitos com aquilo. O meu processo parece que está indo bem. Parece que está indo bem. Mas, na verdade, eu estou tendo clientes insatisfeitos todos os dias. E isso, em algum momento, vai acabar prejudicando a receita da minha empresa, perca de clientes, a minha reputação da marca vai acabar caindo. Entende? Isso é muito ruim. Tenham cuidado em definir qual é a unidade de medida do seu indicador e a métrica que você vai seguir para acompanhar. Ok? Essa é mais uma dica. A próxima dica é: descarte indicadores que não têm impacto ou que tem pouco impacto ali com o meu objetivo estratégico da companhia. Como eu falei para vocês, não tem porque eu ter um indicador na minha cesta, você não vai ter impacto no meu objetivo estratégico. Eu posso incluir, Davidson? Posso. Sim, simplesmente posso. Não tem problema em incluir um indicador que eu quero acompanhar, quero medir, quero monitorar. Contanto que eu esteja dentro ali de um limite aceitável da quantidade de indicadores. Tem que ser no máximo 6. Mas eu posso extrapolar e chegar até 8 indicadores. Bom, se eu passar disso, Davidson, bom, isso aí, se você passar de 8 indicadores, vai ficar algo difícil de controlar para o gestor. Até porque um indicador, ele não envolve só um processo. Muitas vezes o indicador envolve diversos processos ao mesmo tempo. E para controlar tudo isso e alcançar as metas, vai ser muito mais complicado. Em algum momento, o gestor vai perder o foco de um indicador e vai dar foco a outro. Pode ser que ele perca o foco de um indicador que tem a relação com o objetivo estratégico e comece a dar foco em um indicador que não tem nada a ver. Entende? E se isso acontecer, vai ser muito ruim, porque o objetivo estratégico não vai estar sendo alcançado. Porque o gestor está estragando ou desperdiçando o tempo dele com uma métrica, um indicador, uma meta, que não vai trazer o resultado que a empresa espera. A empresa não vai alcançar os objetivos dela. Ok? Então, pensem nisso. Ao invés de você imaginar em colocar uma cesta enorme de indicadores para o gestor, foque exatamente naqueles que vai ter impacto no objetivo estratégico da empresa. E se limite a essa quantidade. Tá bom? Bom, gente, essas são algumas dicas que vão otimizar ainda mais. Acreditem, são anos de experiência para eu poder passar essa informação para vocês. E comigo, algumas coisas do que eu já falei para vocês aqui já deram errado. E é por isso que eu estou passando a vocês a forma correta. É isso aí, gente. Obrigado. Até a próxima aula.